Quem é que vai fazer a oração de 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 começo, para nós começarmos a nossa aula? Alguém? O Fábio? Ele está Pode pondo a ser. mão ali. Pode ser? Pode. Então, tá bom, Fábio. Obrigada. Nada. Ok, vamos mentalizando nosso Mestre Jesus, pedindo a permissão para darmos início a mais um capítulo do nosso livro de hoje, com uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos a todos que nos tenhamos ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Amém, que assim seja. Então, o resumo hoje fica por conta da Rita. É com você, Rita. Boa noite. Boa noite. Estava Boa alerta o noite. computador aí, desculpa o atraso. Imagina. Boa noite. Boa noite. Hoje o resumo é comigo. Já estamos no capítulo 11. Passa rápido, né? Bom, vamos recordar os dois últimos capítulos que foram falados, né? O capítulo 9, ouvindo impressões. Lá nesse capítulo são expostos vários casos de médiuns que, bem preparados antes da reencarnação, não cumpriram as tarefas por invigilância. Aí tem o capítulo 10, a experiência de Joel, médium que fez mau uso das percepções que lhe foram dilatadas antes de reencarnar para serem utilizadas em benefício seu e do próximo. E desencarnado, já há muito sofre grandes perturbações, como consequência do mau uso da mediunidade. E hoje o capítulo 11, Belarmino, o doutrinador. Só lembrando que André Luiz não traz informações a respeito desses médios apenas por curiosidade, e sim como um aprendizado, né? E também um alerta aos compromissos assumidos no planejamento reencarnatório. Planejamento esse que todos que foram falados até hoje, até agora, participaram, fizeram parte desse planejamento. Bom, e Belarmino traz a missão de levar o evangelho àqueles que sofrem, não na função de médium, e sim de doutrinador. Belarmino reencarna com Elisa, sua companheira, que o ajudaria nessa missão. E desde pequeno, seus pais deram a ele noções do espiritismo cristão, e as circunstâncias levaram ele à presidência de um grande centro espírita. Circunstância a gente sabe que não existe, né? Está tudo planejado. E no seu comando haviam 8 médios dedicados que o auxiliavam. Mas Belarmino, vaidoso do conhecimento que tinha, cerrou os olhos ao merecimento individual e atraiu amigos de mentalidade inferior ao círculo, né? Ao círculo dos trabalhos, com o intuito de pesquisas científicas e a falsa filosofia. Seus novos amigos queriam demonstrações cada vez mais dos exercícios, dos trabalhos que aconteciam lá. E Belarmino, na sua sede de provar a verdade da doutrina, exigia desses médiuns longas pesquisas e do plano espiritual as respostas dos seus amigos. Como o resultado era sempre negativo, se irritava e instalou nele grande desconfiança quanto aos companheiros dos trabalhos desenvolvidos, tanto os encarnados como os desencarnados. Muitas vezes, a sua esposa chamou a sua atenção para o Evangelho,
no qual ele chamava de velharia. E de desastre a desastre, os amigos inferiores o arrastaram ao negativismo completo. Negativismo completo. Acabou se envolvendo na política e, como ele mesmo falava, politicália inferior, deixando de lado seu compromisso como doutrinador. Ele enriqueceu, e ele mesmo fala: e assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo privado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Esse é o meu resumo. O resto fica com as meninas que vão comentar. Obrigada, Rita. Ótimo resumo. Ficou bem claro, acho, né, para todo mundo. E aí fica mais uma lição, né, para nós, para a gente ficar atento e sempre de antena ligada para tentar não cometer os mesmos erros que os nossos amigos cometeram, não é verdade? E vamos passar agora a palavra para a Fernanda, que vai ser a primeira comentarista da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar. Quem que é o anfitrião? Qual da? A Yolanda? Fê. É você. Colocar você. Compartilhar, mas compartilha esse que está sem a imagem, que é o Entendi. computador. Entendi, peraí. Que apareceu aqui, que está bloqueado para compartilhar. Esse. Vê aí, Fernanda. Pronto, deu certo. Maravilha. Obrigada, Yolanda. Bom, pessoal, deixa eu só organizar aqui para... Tá comendo alguma parte da tela para vocês aí? Acho que tá ok. Uma tela ok? com texto escrito raridade. Isso. Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e refletir um pouquinho sobre uma temática que me faz tanto pensar numa música, da qual eu gosto muito, que eu decidi compartilhá-la com vocês, porque ela pode aí nos ajudar a pensar sobre uma questão que aparece não só no capítulo 11, mas em todos de uma maneira geral. Por causa dos direitos autorais, a gente não vai poder reproduzir, a experiência ficaria muito mais rica, mas vamos nos ater a uma única linguagem nesse momento que já é suficiente, que é a letra da música. Provavelmente, né, talvez vocês já conheçam a música, já ouçam com frequência, e quem não conhece, vale a pena escutar e experimentar. A letra diz o seguinte: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Essa letra, nessa música, chama-se Raridade, é do Anderson Freire, porém já foi relida várias vezes, né? Eu estava aqui lendo a letra e dá vontade de cantar, né? A gente lê meio que no ritmo aí da música. O enunciador dessa letra, gente, diz o seguinte, né? E é importante, mas antes de tudo, é importante a gente lembrar
que a interpretação de qualquer obra, de qualquer arte, não é nem nunca deve ser limitada, porque esse processo de interpretação é um processo de significação e ressignificação constantes, que vai ganhando ali novos significados, sempre de acordo com o nosso entendimento e com as nossas experiências. É claro que existem critérios e padrões para esse tipo de exercício, né, em determinados contextos, mas hoje nós não vamos nos limitar, nós não vamos fechar, e sim relacionar essa mensagem com as experiências, né, com as nossas experiências que vão se renovando a cada dia e de uma maneira mais ampla a cada existência. É por isso que quando a gente consome a mesma obra em diferentes momentos da nossa vida, a gente tem a impressão que ela tem sempre algo novo e diferente para nos oferecer, porque a mudança não está nela, está em nós, né? Nós mudamos e precisamos sempre desse movimento. E é por isso que fica sempre mais rica essa experiência com obras universais e atemporais. E essa música, ela já começa nos dizendo que somos ricos, que possuímos uma riqueza interna e não externa, que está ali latente, esperando ser utilizada, desenvolvida, desabrochada, porque nós não conhecemos nem metade daquilo que somos em potencial. Todas as nossas características, as virtudes, as habilidades, né? E todo esse potencial que nós temos, já atuante, né, operante ou ainda não, vem de Deus. Toda qualidade, todo dom procede de Deus, porque nós fomos criados por Ele, somos divinos, o espírito imortal traz esse gene da divindade, está no nosso DNA. O DNA de Deus está impresso em nós, e nós, muitas vezes, na maioria das vezes, sofremos neste mundo justamente porque nós estamos tentando negar uma coisa que nós não somos, negando constantemente ali o que Deus nos oferta. E só para a gente poder receber esse benefício, tudo que Deus nos oferta, nós precisamos, como diz o Evangelho, bater na porta para que ela se abra. Porque cada um tem a sua respectiva porta e cada porta pede uma chave diferente. Então, cada um de nós precisa passar pelo seu processo de construção e reconstrução contínuo, porque existe um objetivo a ser atingido. Nós temos um objetivo. Todo esse aperfeiçoamento que nós vamos buscando e, bem de pouquinho, vamos alcançando, precisa chegar num ideal, independente do tempo que nós demandemos, né? É por isso que nós podemos refletir a imagem de Deus, porque nós somos divinos, nós somos filhos de Deus, nosso potencial vem dele, como disse Jesus, né? Estamos nele assim como ele está em nós. Então, nós nos achamos constantemente na presença de Deus. Ele nunca sai de perto de nós, até porque não existe vida fora dele. O universo inteiro está mergulhado nesse fluido. Então, não tem fora, só dentro. A natureza toda está mergulhada nesse fluido divino, que é o fluido do Criador, que penetra todas as criaturas, inclusive nós. Então, não tem um ser mais ínfimo que nós podemos supor que seja, que não esteja saturado de Deus, e saturado completo, não cheio, tá, gente? Cheio que não quer saber. Então, nós sabemos que basta uma pequena observação nossa, mais consciente, de nós mesmos, dessa natureza visível e invisível, para a gente reconhecer a expressão de Deus. Então, partindo desse princípio, nós podemos concluir de que tudo está submetido à sua ação. Se somos parte de um todo, e de tudo tem o mesmo princípio, toda a mesma matéria, tudo está submetido à ação de Deus, à providência divina. Só que a gente só consegue ter um pouco mais de clareza sobre isso conforme nós vamos depurando o nosso entendimento a respeito de Deus e desvinculando esse entendimento daquela natureza antropomórfica, né? Porque quanto mais o nosso entendimento de Deus o vincular a uma natureza dessa, antropomórfica, mais dificuldade a gente vai ter de reconhecer Deus e reconhecer como Deus age em nós, para nós e por nós. E essa dificuldade, né, acredito que vocês vão concordar,
é normal nesse estado, né, de evolução em que nós estamos, porque nós somos seres limitados e circunscritos ainda, então é normal a gente pensar de acordo com as nossas referências, mas a gente precisa sempre ter em mente, né, reconstruir, construir, reconstruir os nossos padrões de entendimento de que não é Deus que é feito a nossa imagem e semelhança, e sim o contrário. Que é isso, esse entendimento que permite que Deus intervenha diretamente nas pequeninas coisas. É assim que Deus age em nós, age por nós e para nós. Porém, a dificuldade de reconhecer a ação providencial de Deus, a providência divina, é porque ela é só geralmente percebida a partir de um movimento duplo e constante. À medida que a gente se liberta das influências da vida material e começamos a desenvolver o aprendizado espiritual. No começo desse aprendizado, é muito normal a gente visualizar os benefícios mais ligados, né, à vida material. Mais tarde, conforme se adquire outros conhecimentos em termos espirituais, é possível também a gente começar a identificar os outros benefícios que também abençoam a nossa existência. E é justamente nesse processo, nessa fase de evolução, que o espírito se renova, porque ele vai se empenhando a combater os seus vícios, as suas imperfeições, né, que temos muitas ainda, e se esforça no propósito de desenvolver esse melhoramento, essas virtudes. Então, a providência divina e o aproveitamento dessa ação de Deus acompanham todo o nosso amadurecimento espiritual. Lembrando sempre que cada coisa vem a seu tempo, né? A semente que é lançada fora da terra, fora da estação, ela não germina. E ao longo desse processo, não vai fazendo sentido juntar os tesouros na terra e da terra, porque eles são destrutíveis, eles são efêmeros, são transitórios. O ouro, né, um tesouro material, ele é passível apenas de admiração transitória, com esses olhos materiais que nós possuímos nesse momento. Mas o nosso movimento deve ser, né, de juntar os tesouros espirituais, que se tornam eternos, que é o que justamente faz a nossa alma ser um bem que nunca vai envelhecer. Porque onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então, é dessa forma que a gente consegue, né, olhar para uma pessoa e enxergar Deus, adorar a Deus, que é o que a música traz aqui. É claro que a providência, ela nos concede, né, muitos bens materiais e necessários para que a gente viva aqui, úteis à nossa vida material, só que eles são transitórios. Já os bens que são eternos, imprescindíveis à felicidade do espírito, eles precisam ser conquistados, né? Independentemente do plano da existência em que o espírito se encontre. Então, o nosso desafio nesse processo de aperfeiçoamento se torna justamente saber utilizar os bens transitórios, sem nos escravizarmos a eles, e priorizar a aquisição e o desenvolvimento desses bens eternos, né? A vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Então, se nós observarmos, né, como diz o Evangelho, as aves do céu, os lírios do campo, a gente confirma que Deus provê todo esse funcionamento. E é por isso que Ele sabe de todas as nossas necessidades também. Mas é preciso que a gente busque essa construção em nós, que a gente busque a construção desse reino de Deus em nós, por meio das virtudes que Jesus, por exemplo, como mensageiro máximo de Deus, nos ensinou e nos deixou de exemplo. E é a essa conclusão que Nicodemos, por exemplo, chega. Ele diz para Jesus, né, numa linguagem mais moderna: nunca vi um ser humano na Terra que expressasse tanto seus potenciais como você. Tudo que você faz tem os sinais de Deus, as marcas de Deus, a assinatura de Deus. Porque Deus nos concedeu Jesus como sua personificação máxima. É assim que Emmanuel coloca. Porque Jesus representou para nós, em nossa compreensão bem limitada, os verdadeiros sinais da presença de Deus na criação. Por isso que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas,
né? Sem ele, sem essa essência da grandeza que espelha Deus em sua perfeição, a gente seca, né? Se a gente não aproveita para conduzir essa seiva, a gente seca. Então, é preciso a gente entender que esse modelo, que é Jesus, veio em nome de Deus. As intenções dele eram divinas, ele tinha o propósito de atender a Deus em sua plenitude, porque tudo que ele falava era divino, no sentido de vir de Deus. Ele era o porta-voz dessa divindade, e ele testemunhou ao longo da sua evolução o que é o reino de Deus, o que Deus faz com seus filhos, para que no final do processo, naquele objetivo lá que nós falamos, nós possamos nos tornar espíritos puros. E Jesus deu esse testemunho, né? Mas a maioria não aceitou. E é nesse processo que o espírito é capaz de se renovar. Quando ele reconhece que, independentemente dos erros que ele comete, dos deslizes, das ilusões que nós temos, Deus sempre nos dá novas oportunidades para crescer, progredir, desenvolver os nossos potenciais, os nossos bens eternos, reconstruindo, ressignificando esse caminho de aperfeiçoamento. Deus não erra com a gente. Deus não é bobo, Deus não é manipulável. Ele não apoia as atrocidades que nós fazemos, né? Mas ele sempre nos dá todas as oportunidades de reparação. Isso é justiça. Deus é justo e bom, não é? Então, Deus agindo em nós e por nós, sempre por meio das suas leis divinas e eternas. Emmanuel fala exatamente isso, que a providência divina não pode descer para errar com as criaturas. É justamente esse um dos fios condutores do livro, Os Mensageiros, porque uma das temáticas que une e vai articulando todos os relatos que vão aparecendo a cada capítulo, e às vezes dentro do próprio capítulo, é justamente uma das, né, pessoal? O reconhecimento do tempo e da oportunidade perdida. Mas também o reconhecimento que a bênção divina nos oferta, quantas vezes forem necessárias, oportunidades de retomar o nosso caminho de construção e reconstrução. Por isso que os erros que nós cometemos, eles não anulam o que temos de bom ali em potencial, não escondem os nossos potenciais. Então, independentemente do que nós fizermos ou deixarmos de fazer, não muda o objetivo que Deus tem conosco e projetou para nós, né? Que é a nossa evolução, que é a perfeição. E é por isso que o André é tão claro no início do capítulo 11, quando ele diz que ele não estava só aprendendo com as experiências dos amigos que reconheciam tudo isso que nós falamos. Eles estavam tentando ali, e estavam tentando recalcular a sua rota, né? Pela segunda, terceira, quarta vez que seja. Mas ele também estava aprendendo a admirar a bondade de Deus, que permite a todos a restauração do aprendizado para serviços futuros, que foi o que a Rita comentou um pouquinho. Bastou apenas que eles reconhecessem, né, a sua pequenez, os erros, para que novos projetos pudessem ser edificados. Porque Deus sabe o que nós podemos ser. Se a gente falhou, se a gente se desviou da rota, se a gente desistiu do caminho por um momento, Deus não desiste de nós. Ele não nos abandona. Se a gente caiu, ele está ali o tempo todo disposto a nos levantar e nos dando recursos para isso. Porque todo filho de Deus que viola uma lei divina se torna um grande necessitado. E o amor e a misericórdia de Deus, né, diz a espiritualidade, só vai aumentando, só vai ficando maior. Mas lembrando que misericórdia não é aprovar o erro e passar a mão na cabeça, né? Ser conivente. E aí, o dia que a gente permitir, eu fico pensando que Deus realmente nos oriente, né? A gente realmente vai adquirir o dom da renovação. A gente nasce, sim, com problemas, com lições, com provas, expiações, mas a gente está aqui para se renovar. E apesar dos lamentos, o André fala que ninguém se sentia desamparado. Pelo contrário, eles estavam ali nutrindo novas esperanças de renovação. Lembrando que só há um caminho a ser seguido, né, para isso, que é percorrer o mesmo caminho de Jesus, que não era escravo desses bens terrenos que nós falamos,
e foi edificando o seu evangelho por meio do bem, do amor, da luz e, sobretudo, da verdade. Então, é interessante a gente pensar que esse livro é praticamente uma metalinguagem. Nós, médiuns, todos nós somos médiuns, né? Refletindo sobre os desafios da mediunidade e do trabalho mediúnico, por meio de uma obra mediúnica baseada em relatos de médiuns. É praticamente uma metalinguagem isso. Mas, acima de tudo, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, que Deus está nos dando neste momento, com o conhecimento que nós estamos adquirindo, né, do Espiritismo, para a gente se renovar, para a gente reconstruir o nosso caminho sempre que for necessário e recalcular a nossa rota, né, tipo Waze. Porque, embora a gente acredite em reencarnação, como disse a Ideli, né, Ideli, agradeço as contribuições, a gente não deve deixar para fazer depois o que nós já temos consciência que deve ser feito agora. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, sempre tendo o olhar carinhoso, né, com esse processo de que Deus nos dá nova chance. E como diz a Ideli, não adianta ficar se lamentando do que não fez e continuar não fazendo. A gente precisa estar atento a essas oportunidades que vão surgindo, né? Então, que a gente precisa sempre refletir, eu acredito, porque é uma coisa, né? A gente pensa na gente mesmo, né? É pensando nessa mensagem que a música nos traz e que se relaciona com o que a gente está aprendendo sempre. Aqui eu já abro as reflexões para vocês, né? É justamente isso. Como que nós sentimos, cada um vai ter uma forma, né? Deus agindo em nós. Nós somos únicos, né? Cada um tem o seu potencial, cada um está num momento. Então, como que nós sentimos Deus agindo em nós, por nós e para nós? O que a gente está fazendo com todas essas oportunidades que Deus está colocando nas nossas mãos? A gente está conseguindo expressar os nossos potenciais divinos? A gente consegue reconhecer, como a gente falou, né? Talvez nem metade, mas a gente está conseguindo fazer isso? A gente está pelo menos sentindo, identificando essas oportunidades, né? E por meio delas ir desenvolvendo esses potenciais? Então, essas são algumas reflexões que eu acho que são cabíveis nesse momento, pensando justamente que o começo do capítulo 11 foca justamente nesse reconhecimento, tanto dos atos falhos, mas da bênção divina de nos dar novas oportunidades. Eu agradeço e estamos aí para as reflexões. Deixa eu só descompartilhar. Muito obrigada, gente, pelos ouvidos. Obrigada a você, Fernanda, pelo seu comentário. Foi muito lindo, muito bom. E muitos ensinamentos aí, né, gente? Alguém tem algum comentário para fazer sobre o que a Fernanda falou, sobre o que ela deixou aí para reflexão, o que cada um de nós estamos fazendo para nos melhorarmos? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Ninguém está fazendo nada com os ensinamentos que estamos tendo? Ah, meu Deus, vou sair correndo. Bom, posso continuar falando, então? Pode. Eu tenho, isso fez muito sentido para mim, desde quando eu comecei a falar com a Ideli, né? Ali, cutucar a Ideli, lá no começo de outubro, porque esse assunto da renovação, eu acredito que, embora a gente às vezes não se manifeste, mas eu acho que toca todo mundo, né? Todo mundo tem algum momento, ou provavelmente está passando por algum chamado, por algum convite para essa renovação. E algo que me chamou muita atenção, e fico muito feliz de às vezes, estar conseguindo, né, reconhecer. Antes eu não reconhecia, hoje já estou conseguindo reconhecer essa oportunidade. Eu nunca fui muito ligada ao meu pai. O meu pai, eu sempre tive muita ligação com a minha mãe, porque nós somos cópias, né? Ela fala que eu sou a cópia melhorada, mas
sempre tive muita ligação com a minha mãe, acredito que pela separação eu me distanciei um pouco do meu pai. E eu estou tendo a oportunidade, por meio de uma doença, de várias doenças ali associadas, de estar mais com ele, de exercitar minha paciência, minha resignação, minha resiliência, né? E ajudá-lo a desenvolver a dele, porque ele também, ele tem paciência zero, coitado, assim, né? Então, assim, eu penso, poxa, é uma oportunidade de renovação que às vezes eu estou tendo agora, nesse momento. Não estou deixando para depois, não é? Não estou, não, eu vou reencarnar com ele, né? Com outro tipo de relação familiar, mas se eu posso resolver agora, não é? Por que não? Então, assim, nunca tinha deitado com ele na cama para assistir uma televisão, fazer um carinho, sabe, assim, ter paciência na hora de falar e tudo mais. E tive até uma oportunidade, quando eu fui com ele no retorno do médico, eu estava muito cansada, ele também. Ele dormiu, eu deitei no colo dele, assim, e fiquei dormindo. Aí a minha irmã acordou falando assim, pai, o que você está chorando? Ele falou, há quanto tempo eu não fico assim com a Fernanda? Então, olha como que eu considero uma renovação para mim, um grande aprendizado, já agradeci muito, né, embora todo o sofrimento, mas acredito que para ele também, né, revisitar, rever alguns valores ali, que a gente sabe que independentemente da aflição pela qual a gente passe, a gente está sendo chamado para essa renovação, né? Então, é um testemunho que eu pensei, falei, acho que cabe muito bem falar disso agora, né? E acredito que vocês também tenham suas oportunidades, né? Obrigada, Fê. Você me fez lembrar de uma coisa que, assim, eu nunca fui uma pessoa muito paciente, sempre fui uma pessoa muito imediatista, quero as coisas para ontem, né? E antes da minha mãe falecer, uns 2 anos antes, assim, ela começou com Alzheimer. E quem teve já a oportunidade de viver com pessoa com Alzheimer sabe que tem que ter muita paciência. E eu entrava, às vezes, nas loucuras dela, porque no começo, o que eu fazia? Eu brigava com ela, eu corrigia ela, porque ela queria ir embora para casa dos pais dela, e os pais dela não estavam mais aqui, como que eu ia levar ela embora? E coisas assim absurdas que ela pedia, porque ela só vivia no passado. Então, eu comecei a entrar vamos dizer assim, no delírio dela, e quando ela falava, eu quero ir embora para casa da minha mãe, se você não me levar embora para casa da minha mãe, eu vou apanhar, ela não deixa eu ficar longe tanto tempo. Aí eu falava para ela assim, tá bom, eu vou dar banho na senhora, eu vou dar comida, se eu levar a senhora sem comer e sem dar banho, a sua mãe vai me bater. Então eu comecei a entrar no delírio dela, e, gente, ficou tudo tão mais leve depois disso, porque ela falava, daqui a pouco ela esquecia. Só que se eu brigasse com ela não esquecia, e aí ela ficava brava, ficava até meia, como eu vou dizer assim, agressiva, né? Então, a partir do momento que eu entendi que se eu entrasse na brincadeira, vamos dizer assim, e deixasse ela achar que eu ia levar ela embora, tudo bem, ela se acalmava, aquilo acabava esquecendo. E foram N situações, a Rita acompanhou muito, porque a Rita nessa época ainda fazia unha comigo, eu contava as coisas que a minha mãe fazia, gente, no fim a gente dava risada, sabe? Você acabava ficando uma coisa leve. E eu tenho outras clientes que têm mães com Alzheimer, tudo, e elas vêm, ai, porque eu não aguento mais, porque eu tô de saco cheio, porque eu não aguento, minha mãe é isso, minha mãe não sei o quê. Aí você tenta passar, eu tento passar isso para elas. Tenta levar na brincadeira, tenta entrar na história dela, tenta fazer ela entender que você está entendendo ela, daqui a pouco ela esqueceu e vai ficar tudo bem. Porque, gente, não é fácil lidar com uma pessoa com Alzheimer. É só tendo muito amor no coração, entendeu? E eu acho assim que eu agradeço a Deus pelos 90 anos que a minha mãe viveu. Desses 90 anos dela, só 5 eu fiquei separada dela, ou seja, eu tô com 52, eu fiquei só 5 anos separada dela.
porque ela veio morar comigo e nós somos muito amigas, e para mim foi muito difícil ver esse processo dela, né? Uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que sabia falar de todos os assuntos, conversava assim, uma pessoa esclarecida. Eu ia no centro, nas aulas, eu chegava em casa, ela queria também que eu falasse das aulas com ela, e de repente você vê a pessoa assim, ir se apagando, né? E não entender mais. Eu perdi minha amiga de bate-papo, eu não conseguia mais conversar com ela, a não ser quando a gente se comunicava assim, nessa doideira toda. Mas eu agradeço a Deus por tudo isso, tá bom? Quem mais quer fazer algum comentário? Eu quero fazer um comentário, sim, que é muito importante. Já há um tempo, assim, já disse também para alguns colegas do CJ, tudo, frequentadores, eu faço um tratamento para uma esquizofrenia simples. E aprendi muito durante esse tempo, sempre acreditando assim em Deus. Graças a Deus hoje eu me sinto bem melhor com a medicação. E eu creio assim que cada passo, né, que a gente dá, como a Fê falou, somos filhos do Criador, do Pai maior. Então, se Ele é perfeito, se Ele é bom, se Ele é único, né, todo-poderoso, eu creio também que somos pertencentes a uma classe assim, a humanidade inteira em si, que crê nele. Eu, assim, falando por mim, tenho muita fé, eu creio nele. E graças a Deus, assim, até hoje, por menor que sejam as conquistas que eu consegui, graças a Deus, assim, eu sempre ajoelho às vezes na minha cama e agradeço também essa oportunidade que ele me deu de estar abrindo, assim, os estudos novamente, de estar compartilhando, assim, com uma grande família, que é aqui o CJ. Então, assim, como muitas vezes nos falam, né? É o você recomeçar novamente, você reescrever a sua história, porque assim ele dá as oportunidades, mas você é preciso assim ter uma crença, uma confiança, também um pouco em você mesmo, que é capaz, sim, de mudar a sua história para melhor, de poder cair e levantar algumas vezes, mas assim com um suporte muito grande que é Ele, né, Deus, principalmente na minha vida, em todas as situações. E graças a Deus, assim, só agradecer, né, por a oportunidade, pelos ensinamentos. Como diz também no Evangelho, cada um tem que carregar a sua própria cruz. Então, assim, eu aprendi muito durante esse ano também, que a aceitação, assim, é muito importante e que, lógico, né, é preciso sempre levantar a cabeça, às vezes eu caio, eu levanto, mas graças a Deus seguindo em frente. Então eu quero deixar aqui também a importância de eu estar dividindo essa pequena história da minha vida com vocês e gratidão também, primeiramente a Deus e a todos assim que passem esse conhecimento, essa transmissão assim de um ensinamento que com certeza entra assim na cabeça, na alma, no espírito e o fortalece bastante, né, no dia a dia. É muito importante. Obrigada, Fábio, por você ter também compartilhado com a gente um pouco da sua história. E com certeza Deus está te mantendo, a espiritualidade, seu mentor, e vai dar tudo certo. Já deu, tá certo? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Não? Então eu vou passar agora a palavra para a Edeli. Oi? Não, deixa eu aproveitar, trazer aqui para apertar, para abrir. Falei, meu Deus. Deixa eu aproveitar, porque assim, tem uma parte especialmente que me toca e que me cutuca muito no nosso processo de evolução. Então, a Fernanda lembrou ali, né, das trocas dela com a Ideli, e aí o que me toca, o que cutuca, quando fala assim,
A partir do momento que você tem consciência, você não pode deixar para depois, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma amiga que está aqui, que ela sempre falou, a ignorância é um conforto. A partir do momento que a gente acessa o conhecimento, nesse âmbito de consciência, a responsabilidade aumenta. E aí vem essa condição, não deixe para depois. Esse não deixar para depois, ele está mais para você tentar, mesmo que imperfeito, do que você ser já o ideal, o ser, né? A pessoa já realizada, a pessoa de bem, né? Porque falar o homem de bem, o ser de bem. Então, eu fico aqui imaginando e refletindo quantas vezes a gente evita fazer algo porque ainda nos colocamos na condição, eu sou imperfeito, não tenho condição, imagina eu fazer algo, eu fazer isso, ainda não tenho condição. Sendo que o processo é de tentativa, e isso para mim me toca muito. Claro que o que me pega também eu fico me questionando se eu não estou postergando muita coisa que eu já tenho condição de fazer. Então, ter consciência, para mim, não necessariamente já estou pronta para executar, mas esse alerta de não deixar para depois não pode sair da minha frente. Ele, para mim, fica assim, né, é a bússola, é o norte, está aqui, na minha pendência, mas eu preciso me preparar para isso. Vou dar um exemplo rapidinho, que a gente tem tempo para entrar no próximo. Um exemplo que eu dou para quem já esteve comigo em algumas discussões, para mim, claramente, para mim, eu e Yolanda, tá? Claramente eu entendo que a nossa evolução é deixar de comer carne animal. Para mim é claro isso. Eu e Yolanda, repito. Mas hoje eu tenho essa consciência, mas não tenho condição ainda de fazê-lo. Entendeu? E aí eu já brinquei com alguns que eu falo, gente, qualquer hora eu vou ser chamada de hipócrita, porque eu falo que eu creio que nós vamos evoluir e deixar de nos alimentar da carne animal. Mas eu ainda como. Então, estou sendo hipócrita? Não. Para mim, eu estou respeitando a minha condição. Já chegou aqui. Falta chegar no coração para eu poder realmente aplicar e entender que aquilo não é mais necessário para mim. Entendeu? Por isso que sempre que fala de, olha, a partir do momento que já sabemos o que é para fazer, que já entendemos o que é a lei, o que é o ensinamento do Cristo, esse é o modelo para a gente executar, tem um espaço, uma distância, que é essa condição para aplicar. É isso. Sandra. Muito bem. É cada um no seu tempo, né? Você sabe que nós temos que parar de comer, não temos a condição, mas um dia a gente chega lá, devagarzinho e sempre, né? Eu também não tenho condições de estar aqui, mas estou aqui dando minha cara a tapa. Então vamos lá, agora passando para Edeli, como pode começar a falar. Obrigada, Sandra, muito boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, para o grupo, para Deus. Parabéns, Fernanda, ficou linda a sua apresentação, viu sua pesquisa, muito bonita, seu depoimento, muito lindo, emocionante, viu? Muito lindo mesmo, parabéns. Belarmino Doutrinador. Você que está aí do outro lado da telinha, você sabe o que é um médium doutrinador? Você já viu um médium doutrinando? Eu acredito que nesse grupo, uma grande parte nunca presenciou um médium doutrinador. Eu, desde que era criança, eu nasci em lar espírita. E com 8, 10 anos eu ia ao centro e assistia aos trabalhos mediúnicos normalmente. Isso nunca me prejudicou. Aliás, eu até conversava com os espíritos, eu e outras crianças que fossem, outras pessoas da minha idade também.
Mas nesse grupo aqui, depois eu quero até certificar-me. Eu acho que grande parte nunca assistiu uma reunião mediúnica. Às vezes está estudando há anos, mas a verdade nunca teve contato com os espíritos. Por que eu digo isso? Dos anos 80 para cá, até por uma normatização da federação, as pessoas têm que fazer muitos anos de curso para depois fazer o curso de médiuns, não é assim? Aí vem o preparatório, o primeiro e o segundo básico, aí vem o espiritismo, né? Aí vem aprendiz do evangelho, aí vem o curso mediúnico, aí que vai ter contato com o espírito. Isso daí nós chamamos de espiritismo sem espíritos, porque fica todo mundo lendo, estudando, e não tem contato com os espíritos. Não com uma reunião prática. Eu não sei, depois vocês vão me dar esse depoimento aí. E é interessante porque as reuniões espíritas com o espírito, ela nos traz muito esclarecimento, muito conhecimento, porque os nossos irmãos desencarnados vêm e dão esses depoimentos que estão aí no livro, ou até muito referente a esse assunto que a Fernanda tratou. Ontem mesmo nós tivemos a Casa Espírita um espírito que falou: nossa, vocês falaram sobre ter novas oportunidades, isso é maravilhoso, porque sempre eu me vejo em lugares que falam: não, tem que pagar, você fez, é lei de ação e reação. Então, aquilo traz um peso, uma tristeza para a pessoa, porque ele está sempre em dívida, todos nós estamos. Nós temos nosso lado sombra, que de vez em quando ele aflora, que é uma beleza, né? Ontem ainda lemos uma lição lá, também fala, você tem o seu lado flor e o lado lixo. De vez em quando você joga flor, de vez em quando você joga lixo. Eu ainda comentei, mas não podemos deixar de perceber que nós temos sempre uma nova oportunidade. Não é porque você jogou lixo que você só tem lixo, só tem capacidade para jogar lixo. Então, temos que estar de olho nas oportunidades. Quando veio a parte prática, o Espírito deu esse depoimento. Nossa, como eu me senti bem aqui nessa casa. Então, ali na Sociedade Espírita Allan Kardec, onde eu frequento há muitos anos, nós passamos por essa reforma da federação também. Mas nós tínhamos um dirigente do trabalho de segunda-feira, o seu Pedro, que muita gente conhece, ele era muito teimoso. Ele falou: eu vou continuar fazendo a reunião mediúnica com o público, porque eu acho que as pessoas têm que saber, eu acho que espiritismo é com o espírito, e ele continuou. Infelizmente, em 2020, ele fez a passagem, foi embora, e quando nós retomamos os trabalhos, o ano passado, em 2021, nós discutimos, e agora? Nós vamos seguir a federação? Espiritismo sem espírito, ou vamos continuar o trabalho do seu Pedro? Aí, inclusive, o Radamés comentou ali dele: eu sempre trabalhei com o seu Pedro, eu não vejo empecilho nenhum. Nunca ninguém teve nenhum problema, e, aliás, as pessoas aproveitam muito esse tipo de trabalho. Nessa época, eu ainda não participava dos trabalhos de segunda-feira. E aí, nós continuamos, e realmente é muito bom o trabalho. Inclusive, eu convido quem quiser conhecer, às segundas-feiras, às 20 horas. Nós fazemos uma parte de atendimento fraterno, os passes, a palestra, e depois nós temos a parte prática, onde você vai ver o trabalho de um doutrinador. Aí nós vamos fazer um parêntese, conforme eu falei para a Fernanda, né? Nós vamos depois falar sobre esse nome, doutrinador, porque não esqueçam que esse livro foi escrito há mais de 70 anos, então era assim que se chamava na época. Continuando essa questão do espiritismo sem espírito, o que nós criamos? Um monte de gente que fez um monte de cursos de espiritismo, mas tem medo de espírito. Tem medo. Não conversa com o espírito. Como se nós fôssemos o quê? Nós somos espíritos, usando um corpo de carne.
Nós somos espíritos tendo uma experiência na carne, não o contrário. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Então, como é que eu tenho medo do outro que é espírito? Só porque ele está numa outra dimensão, só porque ele não tem um corpo de carne? E aí você vai perceber que o pessoal fez anos de curso e a maioria tem medo de conversar com o espírito. Quem são os espíritos que vêm se comunicar? Necessitados, como nós. Quem são os obsessores? Aqueles que ainda estão com alguma mágoa, alguma intriga, ainda estão mais perturbados com as ideias de vingança. Somos nós em determinados momentos. E do que é que esses espíritos precisam? Aí é que vem a questão. Antigamente, e talvez em algum centro, eu não sei ainda, o espírito vem tão sofrido, tão assim, incerto de tudo que está acontecendo, às vezes ele nem sabe que desencarnou, aquela coisa é tão terrível, ele tem dores, mas ele não vê os parentes, ele vê, conversa, não tem... Você já imaginou chegar uma pessoa assim, coloque-se no lugar dele, e alguém vem te falar de espiritismo? Não, porque a minha doutrina é isso, aquilo outro. Isso seria um doutrinador. Aí, com o tempo, tudo vai evoluindo, graças a Deus, né? Aí vem o avanço da psicologia, as pessoas vão estudando mais, vão se atualizando. Sabe essa coisinha que aparece no computador? É isso que a gente precisa fazer constantemente, viu? Essa rodadinha aí, opa, atualizar. Então, o que é que eu preciso fazer com esse espírito? Ter um atendimento fraterno. Primeiro lugar, ouvir, gente. Todo mundo gosta de fazer curso de oratória, mas de escutatória ninguém gosta. Então, você tem que ouvir com paciência, ele falar da situação dele, usar de muita amorosidade, colocar-se no lugar do outro. E aí sim, você vai esclarecer esse espírito. E o doutrinador ali, que não se chama mais doutrinador, ele é um esclarecedor, um atendente. Ele vai estar sempre sintonizado com o mundo espiritual superior que está ali, bem por dentro da situação do irmão desencarnado, e vai te orientar para falar com ele da melhor maneira possível. Porque às vezes ele ainda não sabe que desencarnou, mas ainda não é o momento propício, seria muito chocante. Às vezes ele está com ideias de vingança, cada situação é uma situação, então você tem que ouvir bem. Mas jamais é o momento de você falar de doutrina, de você doutrinar. O que é doutrinar? Fazer a cabeça da pessoa, né? Olha, às vezes é a comunicação de um padre, que ele desencarna e acha que vai direto para o inferno e não é exatamente o que ele pensava, o que ele achou que ia para o céu. O inferno não, ele sabe que existe, mas ele acha que vai para o céu. Mas aquilo não é exatamente o que ele pensava. Então, como é que você vai ficar doutrinando, tentando fazer a cabeça da pessoa com o espiritismo? Não tem nada a ver. Às vezes era um pastor evangélico, às vezes, a maioria das vezes, a pessoa muito católica, né? Ele até sabia rezar lá na igreja, ele tinha noção de céu e inferno, mas não dessa nova vida. Então, é hora de você usar a doutrina espírita para você compreender o outro, sendo mais tolerante, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Ter muita paciência, a Fernanda falou aí, muita paciência, é isso mesmo, muita indulgência. A pessoa veio e matou alguém, você não tem que julgar, você não tem que falar para ela, nossa, você cometeu um pecado capital. Nada disso, já chega a consciência dele que está pesando ali, está judiando.
Então, não é hora da gente falar sobre isso. Não é hora também de você falar que ele tem que perdoar o outro. Lógico, você vai falar conforme a entidade, conforme a necessidade que ele apresenta, né? Então, você pode até falar da importância do perdão, do alívio que isso traz. Para você trabalhar com esse tipo de mediunidade, você tem que ler muito livro de autoajuda, além da doutrina, né, do Evangelho, livro dos médiuns, tem que saber muito. Porque o que aconteceu ali? O Belarmino, além dele não acolher bem os espíritos desencarnados, ele não tinha a mínima consideração com os médiuns também. Ele queria exigir uma coisa que os médiuns não eram capazes. E essa compreensão, o esclarecedor, o dirigente do grupo espírita, ele tem que estar atento. Não é todo dia que os médiuns estão bem. Às vezes a pessoa vem meio ruinzinha com gripe, como a Rita está hoje comentando. Você não pode exigir que ela dê mais do que ela está se esforçando ali para dar. E numa reunião mediúnica a mesma coisa. Às vezes a pessoa está com o estômago meio ruim, está disposta, ou naquele dia ela teve um contratempo, teve uma pequena discussão. Então, não é todo dia que o médium está disposto a dar. Tem dia que ele dá uma comunicação sensacional, né? Ele atende bem os necessitados, se vier um mentor, ele consegue passar toda aquela mensagem bonita, mas, epa, isso não é todo dia. A gente também é assim. Então, o dirigente, ele tem que ter essa compreensão com os médios também. E olha lá o Belarmino, né? Ele se preparou tanto, mas quando chegou na hora H, ele falhou. Primeiro, ele foi para esse aspecto científico da doutrina e ele achou que tudo ali estava a favor dele, todos estavam a serviço dele, os médiuns, a espiritualidade, e quem não atendesse aos ditames dele estavam por fora, né? Então, ele errou em toda essa parte, ele sabia, mas na hora de praticar, e embora a esposa dele dissesse, né? Ela estava ali, era um espírito auxiliar, e ela dizia, vem para o lado da religião, para o lado do amor, da compreensão. O que ele dizia? Ah, tudo isso é antigo, ultrapassado. E aí, outro ensinamento importante para a gente. O que foi acontecendo? Ele foi se sintonizando, porque a gente, como diz sempre o Radamés, é antena parabólica, né? A gente vai captando, vai sintonizando com tudo aquilo que faz parte do nosso ser, do nosso pensamento. E ele foi se sintonizando com espíritos também inferiores que pensavam como ele, que estava todo mundo ali a serviço, tinha que comprovar essa parte científica, se não comprovasse é porque era tudo balela, tudo coisa errada, né? E foi incutindo na cabeça dele que ele tinha que ir para outro lado. Aproveitar essa coisa que o espírito dele tinha de liderança, de formar grupos, e foi para a política, né? Essa politicalha, não a política boa, né? E aí ele foi o quê? Se preocupar com a parte financeira, que é a nossa grande ilusão, gente. Somos todos nós iludidos pelo ter, cada vez mais o ter, não o ser. Ter muito dinheiro chama atenção. A gente fala muito mal dos políticos, né? Nossa, agora então está na moda. Mas se nós estivéssemos lá, será que nós estaríamos fazendo, hein? Será que seria muito diferente? Eu peço a Deus que nem me dê esse poder, viu? Porque eu acho que eu não estou preparada ainda. Ai, gente! Aí ele chegou à conclusão, agora que ele está do outro lado, o Belarmino, que a gente tem que ensinar primeiro pelo exemplo que a gente tem. A gente gosta muito de falar, mas será que na hora de exemplificar nós conseguimos? A gente tem que exemplificar, vivenciar a doutrina.
E não ficar só falando dos ensinamentos. Essa é a parte mais fácil, né? Para mim, por exemplo, que eu gosto de falar, não posso ver o microfone, né? Eu adoro falar. Mas aí, isso que é? Eu tenho que me cobrar aqui na minha consciência. E pá, será que eu estou fazendo tudo isso? Será que eu estou exercitando? E cada dia, gente, é uma nova oportunidade, né? A gente não tem que esperar outra reencarnação, não tem que esperar estar do lado de lá e encontrar um repórter igual o André Luiz para a gente ficar se queixando, ficar falando. Nós já temos o conhecimento de tudo isso, que eu vou dizer, Yolanda, a hora que você não ignora mais, você se torna mais responsável. E aí você tem que ver os talentos que Deus te deu e você exercitar da maneira correta. Se o meu talento é falar muito, eu tenho que usar isso para o bem de alguma forma. Eu tenho que passar ensinamento para os outros, eu tenho que apresentar bingo, né, Yolanda? Então, eu tenho que usar isso para o bem. Se é um talento que eu tenho que usar isso aí para o bem. Mas não esquecer de trabalhar em todas as causas, em prol do próximo. Se eu sou colocada, por exemplo, nesse trabalho, eu faço esse trabalho de assistência, de esclarecimento aos espíritos. Eu procuro fazer o melhor que eu posso, mas eu também vivo me atualizando, né? Sabe que às vezes eu leio alguma coisa assim, eu gosto do Vanderlei de Oliveira, então ele dá algumas dicas de técnicas para você esquecer, por exemplo, mágoas, e eu passo lá para os nossos irmãos encarnados e eles gostam. Que às vezes vem aquele que está com a mágoa profunda, ele não consegue esquecer. Então, opa, eu li, eu aprendi aquilo, eu vou passar, quem sabe para isso daí é bom. Então, é isso que a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa ver que a vida da gente é o resultado, né? A gente faz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aqui no fim, o Bellarmino chega a essa conclusão, né? De que ele só colheu depois do fim o quê? Tormentos, remorsos, expiações. Então, não vamos deixar chegar a esse ponto, né? Vamos aproveitar esses livros, esses ensinamentos que nós temos e vamos fazer o melhor proveito da nossa encarnação. A gente sabe que Deus é todo poder e bondade, que Ele vai dar novas oportunidades, mas vamos aproveitar da melhor maneira possível. Tem gente que fala assim, eu não sei qual é a minha missão aqui na Terra, sabe? Tem que ser cada dia melhor. E é o que eu já comentei, né? Ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio de férias. Temos que trabalhar, temos que fazer o bem, ser melhor a cada dia. E quem está trabalhando no Espiritismo é médium o tempo todo, né? Às vezes você está no mercado, percebe alguma coisa, uma pessoa que está passando mal no metrô, faça uma oração, faça um pedido, né? Endereça um pensamento construtivo, uma coisa boa, e procure afastar aqueles pensamentos negativos, né? Quando alguém pisa no teu calo, te contraria, aquela vontade de falar um palavrão, não fala, não pensa, vai se corrigindo. É assim que a gente vai melhorando. Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Estamos aí esperando as perguntas, as reflexões. Vamos falar aí, ver se o pessoal já assistiu a reunião mediúnica, como é que foi a experiência, né? Estou esperando aí. Um abraço. Obrigada, Edeli. Ótima explicação, né? Eu já cheguei aí no presenciar, né, numa, como que fala? Reunião mediúnica, e o pessoal agora chama de mediador, cada um usa uma palavra, né, não mais de doutrinador. E é verdade, o que a Edeli falou, alguns chegam muito revoltados, outros chegam perdidos, como ela disse, muitos às vezes não sabem nem que desencarnou, e isso deixa a gente que está aqui muito triste, né? De ver esses espíritos nesse estado. Me fizeram uma vez
como que chama, pedindo para mim também ser mediadora, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou longe disso, muito longe. É que nem a Ideli falou, tem que ter muito entendimento, tem que ter muito esclarecimento, você tem que ter muito amor, né, antes de mais nada, por eles, e eu, assim, ter a palavra certa, porque de repente uma coisa errada que você fala, em vez de você ajudar aquele espírito, você pode estar deixando ele mais irritado ainda, e vai, como ele falou, que esse espírito dessa semana chegou na casa e agradeceu pelo acolhimento, porque em todas as outras só cobravam ele, só falavam que ele, né, colheu, tem que pagar, agora é isso mesmo, não sei o que. Gente, não é assim, né, que se trata, nem os de lá do de lá, e nem aqui, com o nosso próximo. Então, que a gente consiga ser mediador, pelo menos com o nosso próximo, aqui, para quando a gente tiver que falar com algum espírito, também usemos do mesmo amor, né, com eles. Alguém mais vai falar alguma coisa, comentar sobre o que ele falou? Ela deixou várias coisas aí, gente. Levanta a mãozinha aí para falar. Vai, Yolanda, fala. O pessoal está tímido hoje, né? Muito bem. E Deli, fala um pouquinho para a gente, numa reunião mediúnica, onde tem ali a manifestação, e você tem os médiuns, aqueles que estão já determinados, que vão permitir essa comunicação, você tem o responsável que vai conduzir, que é esse o chamado doutrinador e mediador, e eu não sei quais outros termos podem ter por aí, a postura daqueles que estão como a audiência, né? A gente pode lembrar também, como colaboradores ali da sustentação do trabalho, fala um pouco para a gente dessas funções. Então, Yolanda, a gente costuma formar um círculo onde os médiuns vão participar. Lá no SEAC nós não temos muitos médiuns, né? Olha, o máximo que consegue ter 5, vamos supor, né? Aí a gente coloca mais um pessoal no grupo que vai ajudar ali naquela sustentação, né? E aí o que eu diria a plateia, né, que ficam mais, vamos supor, umas 10, 12 pessoas, a casa tem sido bem procurada, porque depois da pandemia a gente tem muita procura, né, de pessoas que estavam precisando, e é o que a Rita falou também, esse atendimento fraterno, aí as pessoas chegam com problemas sérios, falando, e às vezes, ali como a casa é pequena, às vezes sobrecarrega, né? Eu não ia de segunda-feira, estou indo, e, assim, às vezes faço esse acolhimento fraterno com o encarnado, e a parte dos desencarnados também. Porque é o que eu falei, a Honra da Messe, por exemplo, falaria essa parte, mas ele é mais pronto para dar a comunicação. Então, geralmente, eu faço e ele fica para receber, né, as entidades. A gente tem o Nildo, que também recebe, então eles ficam no grupo. Aí a gente tem a Giane, que às vezes recebe. Temos a Estela, a Edna Keiko, a Glorinha, né, que estão ali. Às vezes todos recebem, às vezes uns 2, 3 só. E aí eu peço para quem está ali no auditório para colaborarem com o pensamento firme, né, ajudarem. Às vezes, mesmo quando eu estou conduzindo o grupo, eu peço, quando uma entidade está mais necessitada, eu faço uma oração, peço para todo mundo acompanhar, né? Então, é um trabalho bastante interessante. E nas quartas-feiras, que nós fazemos estudo das obras de André Luiz, aí eu tenho um grupo já há 10 anos, que é um grupo que já fez todos os cursos, inclusive curso de médiuns, mas não estava conseguindo trabalhar. Aí nós montamos esse grupo justamente para um aperfeiçoamento, né, dos médiuns que fizeram todos os cursos, e aí que você vê que a pessoa às vezes fica 5, 6 anos estudando, fazendo os cursos, mas ela tem medo tem incerteza, tem insegurança,
porque o médium consciente tem isso, né? Até a gente, às vezes, quando vai dar passividade, você fica em dúvida se é você, se é você, e na verdade a gente ajuda, porque eu já tive casos do espírito chegar perto de mim e falar: olha, nós vamos falar sobre tal assunto. Quer dizer, nós vamos falar, me ajuda, né? Ele vai tirar de mim e eu vou colaborar com aquilo que eu sei sobre o assunto. Então, é bem consciente, né? É bem consciente. Às vezes, em outras situações, não, é um envolvimento maior, né? De uma entidade que está precisando, que está sofrendo, então é um envolvimento diferente, né? É mais ou menos por aí, Holanda. Que mais? É só reforçar aquela condição, né? Como a Rita até lembrou, André Luiz está nos mostrando como pesquisarmos sem agirmos ali com curiosidade. É uma curiosidade Isso. científica, uma curiosidade de aprendizado, não apenas para querer saber, né? Alguns falam contigo espírita, né? A fofoquinha, e aí, o que esse espírito fez? De onde ele vem? Então, são posturas que é aprender com a experiência dele, entender o processo, aquilo que a Ideli falou que é muito importante, não julgar, como é difícil. Imagina ouvir ali um caso duro, um criminoso se manifestando ali, o primeiro pensamento que nós temos é julgar, é já condená-lo, né? Então, é uma disciplina, participar de reuniões como essa ajuda a gente a praticar a disciplina do pensamento para o não julgamento. E aí sim nós conseguimos colaborar com a sustentação do trabalho. Então, qualquer casa que vocês frequentarem, que tiverem oportunidade de presenciar uma reunião como essa, a vigilância, a disciplina ali para manter o padrão, a sustentação. Então, a espiritualidade aproveita toda oportunidade. Se estamos ali, ela vai contar conosco. Ah, mas eu não vou fazer parte, eu não sou médium, eu só vou assistir. Lê do engano. Estamos ali sendo convocados para auxiliar na sustentação. Então, eu não sei o que fazer, eu estou julgando, está sendo difícil ouvir aquele relato. Ora, faz uma oração, né? Pede ali para que toda a espiritualidade possa estar ali atenta, que, claro, eles estarão, mas colabora com isso, não é, Ideli? E, Yolanda, inclusive, ao final, a gente abre também para perguntas, porque às vezes o pessoal tem alguma dúvida sobre alguma comunicação, eles querem saber, por exemplo, eu estava vendo como é que a pessoa estava, como é que a senhora enxergou isso, como é que a senhora viu, entendeu? Então, eles têm essas dúvidas, né? E a gente gosta de estar esclarecendo. Então, no final, a gente abre para essas perguntas também, para o pessoal entender melhor, né? E tem sido bom o trabalho, sim. É um Interessante. aprendizado gigantesco. Eu, particularmente, era a parte Sim, que eu mais gostava. Era de tirar as dúvidas, de estar ali, né? Realmente abrindo o coração e sanando até para diminuir o medo, né? Até isso, para diminuir o medo exatamente. e você conseguir colaborar. Então, é um trabalho para mim bastante importante. Quem mais? Vamos lá. Gente, eu não acredito. Sou eu. É medo, é Manda, medo. Rita. É medo. O André Luiz tem um livro, depois dessa série, né? Chama Desobsessão. E lá é um manualzinho de como se comportar, né? Numa reunião mediúnica. Fala, inclusive, ele usa, a partir desse livro, ele começa a usar esclarecedor, ele não usa mais, como ele usou nos mensageiros, né? E o importante do esclarecedor é ter amor, se entregar naquele trabalho, se entregar em auxiliar aquele irmão que está lá sofrendo. Porque quando ele se entrega àquilo, ele tem lá os mentores que vão intuindo ele no que falar, em como Isso. esclarecer, em como auxiliar. Por isso que é importante. Eu sempre falo isso, né, lá no Sejô,
ser honesto com o que faz. Não querer nada em troca. Ser honesto com aquilo. Porque você tem o apoio. Na hora você tem o que falar. Sim, né? sim, exatamente. A Yolanda comentou sobre os ladrões, e outro dia, eu acho que há 15 dias atrás, uma segunda-feira, nós tivemos essa experiência. Não, foi há 8 dias mesmo. O Nildo, palestrante, falou sobre a ocasião faz o ladrão, e ele entrou, né? E ele gosta de entrar numa parte, segunda, terceira, enfim, o assunto foi esse. Os irmãos comunicantes, todos relacionados a roubo. E, inclusive, ele comentou assim: o ladrão não nasce feito, é a ocasião. Aí um espírito falou: olha, eu sou obrigado a discordar de você. Eu tenho uma tendência a várias encarnações, eu não consegui me corrigir ainda. Quer dizer, como é que você vai julgar uma criatura dessas, né? Ele está falando. E quantos erros, quantos vícios nós não temos que ainda não conseguimos resolver? Falar mal dos outros é uma delas, a maledicência. É um vício que nós temos, a gente vai corrigindo aos poucos, mas fica cada vez mais difícil. Como disse Emmanuel uma vez, você fala do fumante, mas fala mal dos outros. Então, é um vício também, né? Então, o ladrão veio e confessou isso. Outro que tinha sido morto, ele não foi para matar, mas ele matou o outro e acabou sendo alvejado. Então, são situações assim bem assim interessantes para o aprendizado da gente. Como diz a Yolanda, não é a fofoca, né? É o aprendizado. Na próxima terça, não, o próximo capítulo 12 também vai falar outra vez sobre esse assunto. Eu vou trazer um livro também interessante que a gente tem estudado lá, que fala sobre conversando com os espíritos. Então, é um depoimento de uma pessoa de Minas Gerais, é um pessoal que estuda muito, né? E é bem interessante também. O livro chama Conversando com os Espíritos. É bem interessante, bem atual, né? E aí a gente vai cada vez aprendendo mais da Rita. É isso aí. Cada vez mais responsabilidades. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, né? Verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma curiosidade que não perca a oportunidade de esclarecer? Quem sabe que nunca assistiu uma reunião mediúnica? Será que eu me enganei? Todos já assistiram, gente? A Lúcia não, a Solange não, colocou não, tem 2. Acho que somente as 2. Até que tá bom, tem grupo que muito mais gente nunca assistiu, né? Tá bom. Então, temos bastante esclarecidos aqui. Isso aí. A responsabilidade é maior. Com certeza. Ninguém mais, gente, quer falar nada? Nenhuma pergunta? Está todo mundo tímido ou cansado? Dona Solange quer falar. Pode falar, Solange. Só um comentário. Eu nunca assisti uma reunião e a única experiência no filme até que vocês aconselharam assistir do Divaldo, que eu já tinha visto, revi já umas 3 vezes, e tem justamente uma reunião mediúnica que, assim, emocionante, porque, inclusive, vai tocar na questão da moral do médium, né? Que tem um obsessor e o médium está lá tentando, não sei se ele era médium, se ele era aí o mediador, né? Tentando acalmar aquele obsessor e tudo mais. E o espírito, não, quem é você para falar assim comigo, que você faz isso, vem falar isso para mim, me dá lição de moral? E tinha uma senhorinha lá na mesa, uma senhora lá na mesa, e ela falou depois com esse espírito de uma forma tão amorosa, tão fraterna, que é emocionante. Quem não assistiu ou nunca teve essa experiência como eu, assim, é muito bonito de ver. Porque aí o observador, sabe que ele baixou a bola? Que ele viu que ele não tinha, porque ela veio
desarmada, né? Aquela situação, né? Quando um não quer, dois não brigam. E aí você vê, nossa, como a gente pode estar auxiliando até como a... Desculpa que eu não sei o nome, não está o nominho ali. Que estava Sandra, falando, Sandra, desculpa, Sandra. imagina. Já que a gente não pode fazer essa intervenção com os desencarnados, que faça então com o encarnado mesmo, né? Que é tão difícil essa situação da pessoa estar ali, até às vezes nem é com você, é com outra pessoa, e você vai lá e vai fazer uma orientação, fazendo essa mediação. Olha, vê por esse ângulo de visão. Às vezes eu tive uma situação até na empresa, a pessoa leu o e-mail, olha o que ele está falando, isso. Eu falei, pera, é porque você está nervoso. Agora, lê essa mensagem como se a pessoa tivesse super calma e educada com você. Poxa, é mesmo, né? Dá um entendimento Erro de diferente. interpretação. Exatamente. Então, às vezes, a gente vai trabalhando até questões na gente, né? Fala assim, poxa, aquela pessoa não tá legal, eu também não tô. Mas então eu vou baixar minha bola, respirar fundo e usar tudo que eu tenho de melhor para mudar, exatamente, mudar. Exatamente. E mudar a energia. Então, essa cena do filme é muito bonita de ver, que é justamente uma reunião mediúnica, né? Muito bonito mesmo. Se eu tiver a oportunidade de rolar, Edeli. Isso, vai Obrigada. ter. A Ana Lúcia quer falar agora? Pode falar, Ana. Boa noite a todos. Essa questão da reunião, a gente precisa, como a Edeli falou, colocar amor em tudo aquilo que a gente vai fazer e tentar ser espírita o tempo todo, né? Não só com o espírito, mas com o espírito encarnado também. Porque eu já passei por situação do nada, na minha casa, uma pessoa incorporar e você vê, você não está dentro de um centro, você não está numa reunião mediúnica. Eu e a Fê, não sei se ela se lembra, logo que nós começamos a frequentar o CJ, a gente estava num tratamento acho que era de sexta, Fê, não me lembro, com o Xavier, e aí, de repente, uma pessoa estava lá dentro do salão assistindo e ele incorporou, e foi uma coisa, né, a gente conseguiu, mesmo aprendendo, a gente engatinhava ainda ali, né, Fê? A gente conseguiu dar sustentação, a gente conseguiu colocar amor, porque você tem que estar preparado, porque não é só dentro de uma reunião mediúnica. A gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer dentro de um metrô, dentro de um vagão de metrô, né? As pessoas estão aí, né? Pode acontecer de pegar, sei lá, um obsessor, sei lá. Então, a gente tem que estar realmente com amor ao próximo, independente se o próximo é de carne e osso ou não é de carne e osso. É verdade. Tem que estar sempre predisposto. Obrigada a você, Lúcia. Eu também passei... Desculpa. Lembro dessa... desculpa, Sandra. Não, eu lembro desse dia, Ana, e era um assistido, ele já não queria estar ali, né? Desde o começo, ele estava com os pés enfaixados e ficou sentado, e aí ninguém não tinha ido buscar. Mas foi interessante que a gente nem tinha comentado no primeiro semestre, né? No Fundamental 1, lá com o Xavier, e ele estava fazendo a palestra, aí os médiuns, né, se direcionaram lá pro assistido, e o Xavier foi orientando para que a gente não perdesse a concentração, porque tinham pessoas ali que eram só assistidas, não faziam os cursos, e a gente também, né, naquele momento, não tinha muito entendimento de como as coisas funcionavam. Então, se a gente não seguisse a orientação do Xavier, a condução dele, a gente só ia ficar prestando atenção, não ia ajudar nessa sustentação, e o que não poderia acontecer, né? Ia ter menos sustentação, porque essa energia, né, essa vibração que todo mundo ali faz para poder sustentar o trabalho, conta muito. Conta, inclusive, para os médiums, né, que estão ali, que vão incorporar, conseguir para a comunicação ficar mais fluida, mais articulada, para sentir mais segurança e confiança, né? Os médiums até dizem que sente a diferença de um ambiente para o outro. Assim. E nesse caso, né, Fê, também tem aquilo, vocês não estavam preparados para o que aconteceu e tinha muito curioso no local. Sim. E aí contribui mais para a curiosidade e não para usar o amor, o amparo e a fraternidade para esse irmão que estava lá necessitado.
O meu marido, inclusive, que morre de medo, né, Ana? Eu acho que se a porta tivesse aberta, ele teria ido embora, né? Porque sempre que a gente sai do centro, ele fala, ah, você é da bagunça. E ele, nas primeiras vezes, ele nem queria olhar para mim, sabe? Ele atravessava a rua aqui mais para frente, e eu falava, mas calma, ficou no centro, né? Então, realmente, o medo, como a gente estava falando, vocês riem, né? O medo O Neto é um paralisa querido. muito, né? Então, nesse dia foi muito importante a orientação que nos foi dada para que a gente mantivesse essa concentração, né? E ajudasse ali nessa sustentação mesmo. Nossa, Ana, nem lembrava mais assim, sozinha desse caso. Posso falar rapidinho? Posso Claro. dar o horário? Boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite, Carlos. Eu já participei de muitas reuniões, né, mediúnicas, principalmente para desobsessão. Bom, a Rita e a Yolanda sabem muito, né, que todos os livros que falam sobre obsessão e desobsessão, eu acho que eu já li quase todos, né? Mas eu tenho um problema muito sério, que toda vez quando eu entrava na sala para trabalhar, né, eu sempre saí de lá mais irritado do que eu entrava. Sempre foi isso que aconteceu, né? Eu não sei se eu me cobrava tanto, e às vezes já cheguei a ser até meio grosseiro numa doutrinação mesmo, né? Então, aí chegou um ponto que eu meio que, né, que nem fala assim, quando você sabe mais responsabilidade você tem, né? Então, eu acho que nessa existência eu entreguei os pontos, porque eu larguei tudo, né? O que num caso como este a gente deve fazer, né? Porque falar amor, a gente sabe tanto que tem que usar tanto o amor, mas e aí? Né? Você entra numa situação e você sai pior do que você chegou. Isso não foi uma, duas, três vezes. Eu cheguei até a comentar isso com a Rita e a Yolanda, né? Já comentei muitas vezes aqui em casa. E toda vez quando eu vou para o trabalho, em vez de eu sair de lá tranquilo, eu saio de lá mais irritado do que eu cheguei. Alguém pode me auxiliar de alguma forma aí? Carlos, eu acho que você mesmo deu a resposta. Você se cobra tanto, você quer tanto a perfeição, que você acha que você não deu o seu melhor e acaba se irritando com você. E por isso que você sai irritado. Eu, Sandra, na minha simplicidade, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que você teria que ser mais leve, já que você leu tanto, que você se instruiu tanto, você tem que acreditar em você e entrar mais leve no trabalho, deixar o mentor te ajudar também nessa fluidez, conduzir a situação, para você não sair irritado. A gente só dá aquilo que a gente tem. E às vezes você se cobra tanto que você acha que, não, eu poderia ter feito melhor, e acaba saindo irritado do trabalho. E aí, às vezes, você ajudou muito e não conseguiu perceber. Eu, Sandra, acho isso. Podem dar outra opinião. O médium tem que saber se desconectar, né? Numa linguagem mais tecnológica, ele tem que se desligar dos fluidos que o envolveram na hora das comunicações. Então, o que a Fernanda falou, né? Ficou lá no centro, eu aqui sou eu. Quando percebe que você está assim, pede para o dirigente te aplicar um passe, para o grupo fazer uma mentalização na hora, nem que seja várias vezes, até você aprender a se desligar desses fluidos ruins. Às vezes, assim, é seu e você também atrai coisas ruins. E você custa se desvencilhar daquele envolvimento mediúnico mais negativo que houve. Isso é normal também, né? Não era motivo para você desistir. Já existia em você um pouquinho de vontade de desistir. E você atraiu entidades que reforçaram essa tua vontade. Não esconda os seus talentos. Se você tem a mediunidade, você tem essa responsabilidade de aplicá-la, de ajudar ao próximo. Né? Essa mediunidade não vem à toa com a gente. Ela tem uma missão a ser cumprida, né? Então, presta atenção. Volta no trabalho, pede ajuda, né? Na hora de se desligar, pede para aplicar um passe.
muitas vezes, conforme a entidade, é preciso, né? É preciso se desligar. Às vezes o médium não consegue sozinho, ele precisa de uma ajuda. Mas isso é importante. Só ler, só ficar na teoria, fica faltando, viu? Faltando o trabalho com a mediunidade, né? É a minha opinião, né? Perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? A gente está com o horário já estourado, Sandra. Então, obrigado, Carlos, por você compartilhar a sua experiência, suas dúvidas. Espero que tenha ajudado, né? E que você não desista, tá bom? Joia. Então, gente, não esquece do canalzinho do YouTube, que é muito importante, e o nosso filminho do Divaldo, tá bom? Aproveitar até esse reforço que a Solange fez, foi maravilhoso. Assistam o filme, porque nós vamos fazer uma atividade bem legal com todos no nosso último encontro em dezembro. Obrigada. Alguém pode fazer a oração para a gente finalizar o nosso encontro desta terça-feira? Ninguém quer fazer a oração? Posso fazer, Sandra. Obrigada, Yolanda. Assim como refletimos hoje sobre aproveitar o tempo e a oportunidade. Sejamos gratos pela oportunidade das reflexões dessa noite, agradecendo, primeiramente, a essa equipe que preparou o estudo desta noite com tanto carinho, aprofundando nas suas pesquisas, para nos trazer o melhor. E somos gratos. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos estimula a continuar no nosso trabalho, aplicando o que já sabemos, mas estarmos aqui para reforçar ainda aquilo que relutamos. E agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos neste orbe, compartilhando com essa grande família, a humanidade, as nossas experiências, nos ajudando uns aos outros. Que as nossas orações estejam sempre refletindo esse nosso exercício de amar uns aos outros, ainda imperfeito que somos. Que tenhamos uma quinzena de bastante aproveitamento a todas as oportunidades no nosso dia a dia. E nesta noite, tenhamos o descanso necessário para a nossa matéria, mas ainda a oportunidade de buscarmos aquilo que mais necessitamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Boa noite. a todos. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.